Você já sentiu no silêncio da oração ou no meio de uma canção algo que ultrapassa a razão? Já experimentou um calor vindo de dentro, um arrepio santo que percorre a pele, uma leveza que parece arrancar um peso do seu peito ou uma emoção tão profunda que as palavras faltam? Talvez no seu dia a dia, uma alegria inexplicável tenha brotado do nada, no trânsito, no trabalho, enquanto lavava a louça, e você se perguntou: o que está acontecendo comigo? Se essa pergunta ecoou no seu coração, saiba desde já, você não está sozinho. Essas sensações são reais, comuns entre os que buscam a Deus, e não algo para se envergonhar ou temer. Muitos crentes ao longo dos séculos, desde os santos anônimos até líderes de grandes movimentos, passaram por experiências que desafiam uma explicação puramente psicológica. Pode ser que você tenha pensado em guardar esse momento só para si, ou até temido ser mal interpretado. Permita-me validar isso. O corpo e as emoções podem ser meios legítimos pelos quais o Deus vivente toca a nossa carne. E se eu te dissesse que essas reações não são meras coincidências biológicas, nem manifestações vazias de um emocional instável, mas sinais tangíveis, indicadores reais, de que a unção do Espírito Santo está descendo sobre você? Que o poder de Deus não é apenas uma doutrina que lemos, mas uma presença dinâmica que impacta o ser humano em sua totalidade? Não é algo distante ou destinado somente a pastores e profetas de púlpito. A palavra nos lembra que temos vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus. 2 Coríntios 4:7. Isso significa: Deus escolhe o comum, o frágil, o humano. Seu corpo e suas emoções fazem parte desse vaso. Existe uma dimensão onde o espiritual toca o físico com intensidade poética. A Bíblia fala de unção que desce, de fogo que purifica, de ventos impetuosos que renovam, de lágrimas de intercessão que limpam e abrem caminho. O Espírito Santo que habita em você não é uma força inerte. Quando ele se move com poder, sua alma percebe, seu corpo testemunha, suas emoções se tornam um idioma novo, uma língua do céu que fala de cura, convicção, conforto e chamado. Não deixe que o ceticismo ou o medo silenciem o que Deus quer comunicar. Este não é um chamado para espetáculos ou autoglorificação, mas para reconhecimento e humildade. Aquilo que você sente pode ser a intervenção divina preparando, purificando e capacitando. Hoje quero te convidar a uma jornada de entendimento e de discernimento. Vamos explorar 7 sinais, físicos e emocionais, que frequentemente acompanham a unção. Cada sinal é como uma luz que aponta para aquele que age. Antes de mergulharmos, quero que você participe agora deste momento de comunhão. Escreva nos comentários a palavra unção e a cidade de onde você está assistindo. Vamos levantar um memorial de fé neste espaço, declarando nossa expectativa pelo sobrenatural de Deus, sabendo que onde 2 ou 3 se reúnem em nome dele, há movimento. Prepare seu coração. Deixe de lado o ceticismo, abra seus sentidos espirituais e receba com simplicidade. Este é um tempo para escutar o Espírito com todos os seus sentidos. Mas antes de detalharmos esses sinais, é crucial entender o que é e o que não é a verdadeira unção do Espírito Santo, porque nem toda sensação forte vem de Deus. Bloco separator. Antes de mergulharmos nos sinais, precisamos desconstruir alguns equívocos que ferem a caminhada com Deus. Unção não é sinônimo de emocionalismo descontrolado, nem é histeria coletiva. Tampouco é simplesmente uma reação fisiológica do corpo. A unção é, antes de tudo, o poder de Deus para um propósito: capacitação, santificação e missão. Pode vir acompanhada de sensações físicas ou emocionais, mas sua essência é sempre o agir eficaz do Espírito Santo na vida daquele que ele escolheu usar. Atos 1:8. Quando confundimos o conteúdo com o recipiente, perdemos o rumo. O que importa é Deus agindo, não apenas a experiência sensória. A Bíblia nos dá fundamentos claros para entender isso. João escreve que temos uma unção que nos ensina a verdade e que essa unção permanece em nós, 1 João 2:20 e 27. Não um algoritmo de sensações, mas uma presença que orienta, confirma e refere a Cristo. Isaías diz que a unção remove o jugo e quebra o poder opressor.
Isaías 10, 27. A unção liberta e transforma. E o Salmo se refere ao óleo da alegria como selo da unção sobre a vida daquele chamado para ministrar. Salmo 45, 7. Assim, a unção é selo, capacitação e presença ativa. É óleo sobre o chamado e sobre o vaso. Pense nisso visualmente. Seu corpo, sua mente e suas emoções são um receptáculo, um vaso. A unção do Espírito Santo é o óleo precioso derramado dentro desse vaso. Quando o óleo é derramado abundantemente, é natural que o vaso reaja. O óleo aquece, transborda, perfuma, ocupa espaço. Da mesma forma, quando a presença de Deus enche você de maneira real, respostas físicas e emocionais podem acontecer. Calor, arrepio, lágrimas, paz profunda, vigor renovado, porque o conteúdo, o Espírito, está se manifestando no recipiente, seu ser humano. Isso não reduz a unção a um evento sensorial, mas ajuda a discernir que há uma origem divina para aquilo que você sente. Este conteúdo é dirigido a você que anseia por mais do Espírito, não ao curioso passageiro que persegue experiências, mas ao buscador sincero que deseja ser capacitado para servir, curar, amar e testemunhar. Se você quer uma experiência real com Deus e também quer aprender a discernir com sabedoria, este vídeo foi pensado especialmente para você. Nosso objetivo não é aumentar seu repertório de sensações, mas ajudá-lo a reconhecer sinais que confirmem que Deus está agindo, para que você possa responder com maturidade e propósito. Os 7 sinais que vamos examinar são respostas integrais do ser humano ao toque divino. Algumas são predominantemente emocionais e espirituais, como paz interior, alegria inexplicável, sensibilidade e lágrimas de quebrantamento. E outras se manifestam mais claramente no corpo, como calor, arrepio, peso da glória ou leveza sobrenatural e energia renovada, culminando com um repouso restaurador no espírito. Lembre-se, porém, sensações passam, o que permanece é o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, que valida a autenticidade da unção. Gálatas 5:22. Com esse alicerce bíblico e prático, vamos agora ao primeiro e mais doce sinal, a paz profunda e a alegria inexplicável que habita mesmo nas tempestades. Bloque separator. Há um tipo de paz que não se explica pela ausência de problemas, mas pela presença inabalável de Deus dentro de você. É aquela tranquilidade que atravessa o peito e acalma a mente, a paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Junto dela, muitas vezes brota uma alegria que não vem de uma boa notícia, nem de uma conquista, mas de um manancial interior. Alegria que tem sabor de eternidade, que surge sem motivo aparente e permanece apesar das circunstâncias. Não é um sentimento volátil, é uma certeza serena de que Deus está presente, cuidando, sustentando e governando. Pense em Paulo e Silas na prisão de Filipos, Atos 16:25. Acorrentados, machucados, injustiçados, eles mesmo assim oravam e cantavam hinos a Deus. E nessa postura nasceu uma paz e uma alegria que transcenderam a situação. O resultado não foi apenas consolo interior. Houve um tremor sobrenatural que abriu portas e corações. Esse episódio nos mostra que a paz ungida não é fuga da realidade, mas poder para permanecer firme nela. A unção muitas vezes se manifesta primeiro como um descanso no espírito, como um leito de convicção onde a alma pode repousar independente do caos ao redor. Uma imagem ajuda a desenhar isso. Imagine o centro calmo de um furacão. Lá fora, tudo se movimenta em violência. No centro, há um silêncio e uma quietude perfeita. Ou lembre-se da criança que adormece no colo do pai, mesmo com ruídos e luzes ao redor. Não porque não há problemas, mas porque a confiança no pai vence o medo. Assim é a paz que nasce da unção. Não nega os ventos, mas torna-nos inabaláveis no meio deles. Espiritualmente, essa paz é uma confirmação do Espírito que testifica conosco que somos filhos e filhas de Deus. Romanos 8:16. É o óleo da alegria que unge o coração para resistir ao desânimo e manter a esperança ativa. Ela não é mero alívio psicológico. É uma presença operante que nos capacita a enfrentar,
servir e testemunhar. A alegria que acompanha essa paz é santo combustível. Ela nos dá leveza para adorar, coragem para perdoar e ousadia para crer em promessas que ainda não se cumpriram. Se você tem experimentado esses momentos, uma calma que surpreende, um contentamento inexplicável, um sorriso que nasce sem razão, aprenda a reconhecer. Não minimize, não descarte como simples acaso. Diga, obrigado. Agradeça em oração. Senhor, obrigado por esta paz. Que ela me ensine a confiar mais em Ti. Descanse. Permita que essa presença configure suas decisões, porque a unção que traz paz também orienta o agir. Mas cuidado, paz não é sinônimo de negação. Não se trata de ignorar problemas, fingir que está tudo bem ou recusar ajuda prática. A verdadeira paz permite ver a situação com clareza e enfrentá-la com perspectiva divina. Ela é a força que nos torna estáveis, não a evasão que nos torna passivos. A paz de Deus é o ambiente da unção. A alegria santa é o combustível do mover espiritual. Quando esses elementos se instalam, sua vida começa a respirar com outro ritmo, e dessa paz profunda, muitas vezes, nasce um segundo sinal, uma sensibilidade espiritual aguçada, um discernimento que antes não existia. Você passa a perceber coisas que antes lhe escapavam. Block Separator. Você começa a perceber uma espécie de antena espiritual se afinando dentro de você. Pequenas coisas deixam de ser acidentais. A atmosfera de uma sala pesa diferente. O semblante de alguém revela uma história que não foi dita. Um versículo que antes parecia comum explode em clareza. Essa é a sensibilidade e o discernimento espiritual aumentados. Um ajuste dos sentidos do espírito que permite perceber o que antes lhe escapava. Não é mera intuição psicológica, é a percepção sobrenatural que vem do espírito operando como olhos, ouvidos e radar interior. Na Escritura, Jesus ilustra esse nível de percepção. Em Lucas 5:22, ele conhece os pensamentos dos fariseus sem que nada lhe seja dito. Eliseu, profeta ungido, discernia planos ocultos do inimigo e instruía o rei com informação que não poderia saber por meios naturais. 2 Reis 6:12. Esses exemplos mostram que a unção revela o que necessita ser conhecido para proteger, interceder e levar cura. A unção traz revelação para propósito, não para curiosidade. Imagine entrar numa sala depois de uma discussão. Mesmo que ninguém fale, você sente a tensão, um nó no ar. Agora imagine esse sentir ampliado espiritualmente. Você percebe se ali há amargura que precisa de reconciliação, ou se há um espírito desencorajado que busca encorajamento. Outra imagem. Um músico com audição treinada que, ao ouvir uma sinfonia complexa, identifica imediatamente cada instrumento e nota. Assim é o discernimento ungido. Ele separa o que é obra de Deus, do que é operação natural e do que pode ser influência enganosa. Espiritualmente, essa sensibilidade é uma ação da unção que ensina e guia. 1 João 2:27, João 16:13. Ela funciona como uma bússola para ministério prático, alerta para perigos espirituais, abre portas de misericórdia, capacita a intercessão eficaz e orienta decisões. Mas é crucial entender sua natureza formativa. Não é para julgar ou expor em orgulho, e sim para servir com amor e sabedoria. Se você está experimentando esses insights repentinos, um aperto no peito quando alguém passa, uma clareza sobre uma decisão, um entendimento novo da palavra, preste atenção com humildade. Proceda não por impulso, mas por confirmação. Teste tudo com a Escritura. Busque oração e conselho maduro. Espere o fruto que acompanha a unção: amor, mansidão, prudência. Discernimento sem caráter pode destruir. Discernimento ungido sempre converte em compaixão e ação sábia. Práticas simples ajudam a cultivar e governar essa sensibilidade. Mantenha uma rotina de leitura bíblica e oração. Peça ao Espírito para interpretar e não para alimentar curiosidade. Peça confirmação por meio de líderes e irmãos confiáveis. Pratique o silêncio para ouvir, em vez de agir precipitamente. Declare: Espírito Santo, ensina-me a usar o discernimento para edificação e não para condenação.
Repetiremos palavras para afirmar o coração. A unção abre os olhos do coração. Discernimento é o radar do Espírito ungido. Use-o sempre para proteger o fraco, libertar o oprimido e edificar a igreja. E lembre-se, sensibilidade sem submissão à palavra e à comunidade pode tornar-se enganosa. Quando essa percepção cresce genuinamente, ela costuma vir acompanhada de sinais físicos, às vezes um calor, um arrepio, uma corrente que percorre o corpo, como confirmação sensível de que o espírito está ativo. Seguimos para entender esse próximo sinal: o calor espiritual e os arrepios santos. Block separator. Você já sentiu no meio de uma oração ou louvor como se uma corrente morna percorresse seu corpo? Ou sentiu a pele arrepiar, não por frio, mas por algo sagrado que tocou sua alma? Esse é um dos sinais mais comuns e, ao mesmo tempo, mais delicados da unção. O calor espiritual ou os arrepios santos não é uma fantasia emocional, é uma resposta física real ao encontro com o santo. Descrevemos esse sinal como uma sensação térmica, às vezes concentrada nas mãos, no peito, na nuca, ou como um arrepio que sobe pela espinha, pelos braços, até a pele. Pode ser um calor que aquece como se alguém tivesse colocado as mãos sobre você, ou um arrepio intenso que acontece no instante em que uma verdade divina toca seu coração. Em Lucas 24:32, os discípulos disseram: "Não estava o nosso coração queimando dentro de nós quando ele nos falava no caminho?" Ali está a imagem perfeita, o coração aquecido pela presença que explica a Escritura. Em Atos 2, o fogo que desceu em Pentecostes, mesmo que manifestado como línguas de fogo, aponta para esse simbolismo de calor da presença que transforma e capacita. Compare com entrar numa banheira quente após um dia frio. O corpo relaxa, as tensões se dissolvem, os músculos se rendem ao calor. Ou pense naqueles arrepios que vêm ao ouvir uma música profundamente bela. Não é um simples estímulo físico, é um encontro entre o sentido e algo que fala mais fundo. Assim é quando o Espírito toca. O corpo testemunha que algo do céu tocou a terra. Espiritualmente, o fogo é um símbolo rico: purificação, presença, poder. Quando sentimos calor, pode ser que o Espírito esteja aquecendo nosso amor por Jesus, queimando o que é impuro, trazendo fervor renovado para a missão. Quando sentimos arrepios, muitas vezes é uma reação de reverência e temor santo. O corpo responde ao que a alma reconhece como sagrado. Importante, o sinal não é garantia de superioridade espiritual, é um indicativo de encontro. O fogo corrige e purifica, mas também capacita e consagra. Como aplicar isso na prática? Primeiro, não entre em pânico nem tente forçar algo. Se sentir calor ou arrepios durante oração, louvor ou ministrações, simplesmente reconheça: Senhor, eu sinto. Obrigado. Não superespiritualize nem busque ostentação. Ore com humildade. Espírito Santo, recebo tua unção. Aquece minha fé, purifica-me, usa-me. Deixe que a sensação te conduza à adoração mais profunda. Permita que a presença aumente a gratidão, arrependimento ou consagração conforme o momento. Use também a discrição. Compartilhe com irmãos maduros se sentir necessidade de orientação e não faça da sensação o centro do seu testemunho. Repetição curta para afirmar: o fogo de Deus aquece o que é frio e queima o que é impuro. O corpo testemunha quando o espírito se move. Essas frases podem ajudar a ancorar sua experiência sem torná-la um fim em si mesma. Por fim, lembre-se, um toque físico pode ser um convite ao aprofundamento. Se o calor ou o arrepio vier, não fuja, deixe-se aproximar. Receba a unção com simplicidade e permita que ela gere frutos: amor mais ardente, vida mais santa, serviço mais fecundo. E enquanto você acolhe esse toque, saiba que às vezes o Senhor segue transformando essa resposta física em algo ainda mais profundo. Um peso de glória ou uma leveza sobrenatural, mas isso falaremos a seguir. Block separator. Algumas pessoas descrevem este sinal como um peso doce que desce sobre o peito. Outras falam de uma leveza inesperada que as faz sorrir sem motivo aparente. Ambos são manifestações legítimas da ação do Espírito Santo.
Ora, você será envolvido por uma presença tão densa que parece pousar sobre o corpo inteiro. Ora, sentirá como se um enorme fardo tivesse sido tirado dos seus ombros, deixando espaço para respirar, cantar e viver com novo vigor. O peso da glória tem raízes bíblicas. Quando Salomão dedicou o templo, a glória do Senhor encheu o lugar, de tal forma que os sacerdotes não podiam ministrar por causa da nuvem. 1 Reis 8:11. Essa nuvem que pesa é a presença palpável de Deus, que impõe reverência, quebra o coração orgulhoso e provoca a adoração verdadeira. Por outro lado, Jesus prometeu descanso para os cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Esse alívio é a leveza sobrenatural, o jubilo que surge quando o jugo pesado é trocado pelo jugo suave de Cristo. Imagine entrar no abraço de alguém que você ama profundamente. Há uma pressão aconchegante, um acolhimento que te segura e, ao mesmo tempo, te acalma. Esse é um bom retrato do peso da glória. Não é opressão, mas presença que nos segura e nos purifica. Agora imagine tirar de repente uma mochila enorme depois de horas de caminhada. As pernas se soltam, o peito se abre e você ri de alívio. Assim se manifesta a leveza que a unção pode trazer, a liberdade de peso que parecia impossível remover por esforço humano. Espiritualmente, esse peso nos humilha, não para nos destruir, mas para nos moldar. A glória de Deus pressiona nossas defesas, desfaz pretensões e revela o que precisa ser curado. Muitas vezes, pessoas que experimentam esse peso se encontram prostradas, incapazes de falar, apenas rendidas em adoração. Essa prostração é sagrada. O vaso que se quebra derrama perfume. A leveza, por sua vez, indica libertação. É sinal de que correntes internas, culpa, medo, ansiedade e opressões, estão sendo quebradas. A unção age tanto para nos quebrar, quanto para nos soltar, conforme o propósito do Senhor para nosso coração. Se você sentir o peso, não fuja. Deixe que Ele faça seu trabalho de humilhação e adoração. Ajoelhe e caia de rosto. Permita que a presença de Deus ministre onde há endurecimento. Ore: Senhor, sujeita-me à tua glória, que ela me molde e me purifique. Se experimentar leveza, levante os olhos e louve. Celebre com gratidão, reconhecendo que foi Ele quem tirou o jugo. Não trate a leveza como mero alívio emocional. Agradeça a libertação e comprometa-se com obediência. Algumas orientações práticas. Peça discernimento. Nem toda sensação é necessariamente divina. Confirme com a palavra e com oração. Compartilhe com um líder espiritual maduro se precisar de aconselhamento. E lembre-se das frases que sustentam o coração. A glória de Deus nos humilha para nos levantar, e a unção quebra jugos e remove pesos. Enquanto você assimila esse encontro com a presença, permita que o Espírito conclua sua obra. E ao se assentar na experiência, esteja atento. Muitas vezes, desse peso ou dessa leveza, brota algo ainda mais profundo, um rio de lágrimas de quebrantamento e alegria que lava e restaura. Bloque separator. Há momentos em que a presença de Deus nos alcança tão profundamente que as defesas do coração se rompem e as lágrimas começam a rolar. E isso é um dos sinais mais honestos e pungentes da unção. Essas lágrimas não são um derramamento comum, são lágrimas que purificam e restauram. Podem vir como choro de quebrantamento, quando a convicção do pecado ou da santidade de Deus nos confronta. Podem escorrer como um rio de gratidão avassaladora, quando percebemos a graça imerecida, ou jorrar em uma alegria extasiante, como quando um milagre interior começa a brotar. Pense em Maria Madalena aos pés de Jesus, Lucas 7:38, em Pedro que, ferido pelo próprio erro, chorou amargamente, Lucas 22:62, ou na multidão reunida que, ao ouvir a lei, foi tomada por lágrimas e clamor, Neemias 8:9. São cenas bíblicas que ecoam na experiência contemporânea. O Espírito que orou conosco e agora ora através de nossas lágrimas, Romanos 8:26. Uma analogia simples ajuda a entender. Depois de uma grande reconciliação entre amigos, as lágrimas que saem não são sinal de fraqueza, mas de uma purificação relacional,
uma limpeza emocional que abre espaço para nova vida. Do mesmo modo, as lágrimas espirituais regam o solo do nosso coração para que a unção possa florescer. Se elas vierem, permita que caiam. Não as segure por vergonha, nem as racionalize. Entregue-se ao Espírito que cura enquanto chora. Ore pedindo que essas lágrimas não sejam apenas emoção passageira, mas porta para a cura, arrependimento genuíno e renovação interior. Lembre-se, Deus coleciona nossas lágrimas, Salmo 56:8, e usa esse processo para reformar nosso interior. Quando a intensidade do encontro cresce, outro sinal frequentemente acompanha: uma força e vigor sobrenatural. Após um tempo de intimidade com Deus, muitos sentem uma energia renovada que ultrapassa os limites naturais. Uma capacidade de orar mais, servir mais, caminhar mais, amar mais, mesmo quando o corpo grita cansaço. Na vida de Elias, depois do encontro no Carmelo e do fogo que consumiu o sacrifício, ele correu à frente da carruagem de Acabe por grande distância. 1 Reis 18:46. Imagem poderosa de como Deus pode restaurar forças para o propósito. Essa unção de vigor não é simplesmente adrenalina. É uma capacitação espiritual concedida para cumprir uma missão imediata ou sustentada. Pratique bom discernimento. Use esse vigor com humildade e planejamento. Descanse quando necessário, mas não negue a oportunidade de obedecer ao chamado no pico dessa energia. Ore por sabedoria para administrar a saúde física e para que o entusiasmo não venha sem fruto. Reconheça que a fonte é o Espírito e que a melhor resposta é ação piedosa e equilíbrio. Finalmente, há o repouso no Espírito, uma experiência de entrega física e espiritual em que o corpo descansa na presença de Deus. Não se trata de espetáculo, mas de um dom silencioso, olhos que se fecham, respiração que desacelera, uma paz tão densa que o mundo exterior perde sua urgência. Os profetas experimentaram o toque de Deus que os levava a lugares de contemplação e visão. Hoje, muitos são ministrados e renovados nesse descanso santo. É um tempo para ser ministrado, para receber cura e para permitir que Deus repouse sobre nós. Esses 3 sinais, lágrimas de quebrantamento ou alegria, força sobrenatural e repouso no Espírito, são manifestações distintas da mesma realidade. O Espírito tocando o nosso ser integral. Quando ocorrerem, acolha-os com gratidão, discrição e humildade, sabendo que o objetivo não é a sensação, mas o encontro com aquele que unge. Bloco separator. Recapitulando rapidamente o que vimos, talvez você tenha experimentado uma paz profunda que excede todo o entendimento, uma sensibilidade e discernimento espiritual mais aguçados, calor espiritual ou arrepios que percorrem o corpo, o chamado peso da glória, ou uma leveza sobrenatural que te alivia, lágrimas de quebrantamento ou de alegria avassaladora, um vigor e força sobrenatural que renovam as suas forças. E, por fim, um repouso no Espírito, aquele silêncio cheio de poder onde Deus faz o que apenas Ele pode fazer. Cada um desses sinais é uma linguagem do céu falando ao seu coração, ao seu corpo, à sua alma. Eles mostram que o Deus que é Espírito está se relacionando com você de forma integral, não só em doutrina, mas em toque, sensação e transformação. Quero te elogiar por estar aqui, disposto a compreender e a discernir. O simples fato de você buscar entender essas manifestações revela um coração que não se contenta com fé apenas intelectual. Você deseja encontro, você quer ser usado por Deus, não apenas impressionado por manifestações passageiras. Essa sede é preciosa aos olhos do Pai. Continue assim, com humildade, com curiosidade santa e com desejo de que tudo isso conduza a algo maior, a comunhão com Jesus e o serviço ao próximo. Mas permita-me falar com carinho firme. Temos de cultivar discernimento e humildade. Não corra atrás dos sinais como quem caça emoções. Corra atrás de aquele que elas apontam. Sensações podem fluir, desaparecer ou ser confundidas com reações naturais do corpo. A verdadeira prova da unção não é a intensidade do arrepio ou a frequência das lágrimas, é a transformação do caráter, o fruto do Espírito tornando-se visível na sua vida. Amor,
alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A unção sempre produz serviço, não autoexaltação. Ela capacita para curar, consolar, proclamar libertação e viver em santidade, exatamente como lemos em Lucas 4:18, 19. O Espírito unge para libertar os cativos e proclamar a boa nova. Então, o que fazer quando você percebe esses sinais em sua vida? Aqui vão passos práticos e pastorais para você discernir e agir com sabedoria. 1. Agradeça e adore imediatamente. Toda manifestação do Espírito é motivo de louvor. Não a neutralize com medo. Reconheça a bondade de Deus e adore. A gratidão é uma válvula que permite que a presença de Deus se estabeleça. 2. Teste tudo à luz da Escritura. A Bíblia é o nosso padrão. Se uma experiência encoraja a santidade, a missão e o amor, ela está alinhada. Se promove orgulho, divisão ou confusão, há algo a ajustar. 3. Busque aconselhamento espiritual. Leve suas experiências a líderes maduros, a irmãos com equilíbrio espiritual. Pessoas piedosas e sábias ajudarão a confirmar, orientar e proteger seu caminhar. 4. Cultive fruto, não só fogo. Ponha em prática o que a unção te dirige a fazer. Visite um enfermo, ore por alguém que precisa, perdoe um ofensor, proclame com ousadia o Evangelho. A unção que não gera serviço é como óleo guardado. Perde propósito. 5. Persevere em oração, palavra e comunhão. A unção é fortalecida pela intimidade com Deus. Jejum, estudo bíblico, confissão sincera e encontros na comunidade cristã nutrem e estabilizam essas experiências. 6. Mantenha a humildade e a dependência. Um vaso quebrado derrama perfume. Um vaso inchado estoura. Permaneça humilde sabendo que todo dom vem de Deus e é para a edificação dos outros. 7. Cuide do corpo e das emoções. Alguns sinais têm manifestações físicas reais. Durma bem, alimente-se, faça exames quando necessário e peça orientação pastoral se houver ansiedade persistente. Discernimento inclui responsabilidade com a saúde. A unção tem um propósito claro: executar a vontade de Deus no mundo através de você. Ela não é um prêmio para poucos, nem um espetáculo para a plateia. É poder para ministrar, curar corações, libertar oprimidos, alimentar os famintos, seja em sentido literal ou espiritual, para sustentar missionários, pais, professores, líderes e o único objetivo: glorificar a Jesus. Quando a unção atua, há sempre uma missão envolvida. Pense nela como óleo derramado sobre uma lâmpada. O óleo não existe para ser admirado. Ele existe para fazer a lâmpada arder e iluminar. Se você está sentindo algo agora, permita-me propor um compromisso simples e profundo. Deixe nos comentários: eis-me aqui. Essa declaração é mais do que palavras. É um ato de rendição. Eis-me aqui significa: Senhor, estou disponível. Usa-me. Que a unção que encontro em ti seja canalizada para servir aos outros e glorificar o teu nome. Quando você escreve isso, outros que também disseram "eis-me aqui" poderão ver e se encorajar. Somos uma comunidade de vasos e a presença de um fortalece o outro. Encoraje quem está ao seu redor. Se alguém compartilhar que recebeu unção ou passou por um mover, não julgue apressadamente. Ouça, ore e confirme. Ore por testemunhos de cura, de libertação de vidas restauradas. Compartilhe este vídeo com quem precisa de discernimento e com quem está sedento por um toque real de Deus. Se esta mensagem edificou sua fé, inscreva-se no canal para que possamos juntos crescer em maturidade espiritual. Cada curtida ajuda a levar esperança a pessoas que talvez estejam confusas com o que experimentam. Cada compartilhamento planta sementes de fé em terras sedentas. Antes de encerrarmos, quero te convidar para um momento prático. Pause o vídeo agora. Feche os olhos. Respire profundamente 3 vezes. Em silêncio, diga ao Senhor: Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Manifesta a Tua unção em mim da maneira que quiseres. Eu me rendo. Não tente controlar nada, simplesmente sinta e ouça.
Se surgir uma lágrima, deixe cair. Se vier paz, respire. Se vier um impulso para perdoar, faça-o. Este é um exercício de rendição, a posição que Deus mais honra. Agora, para concluir, receba esta bênção profética, que a unção do Espírito Santo seja derramada sobre você agora, desde o alto da sua cabeça até a sola dos seus pés. Que ela cure feridas emocionais, traga alívio às suas correntes, revigore seu corpo cansado, clareie sua mente confusa e fortaleça seu espírito para a missão que Deus tem para você. Que você saia daqui não apenas com conhecimento, mas com o toque real de Deus, que se torne um vaso transbordante de amor, graça e sabedoria. Que a unção não seja apenas um fenômeno momentâneo, mas a atmosfera da sua vida, guiando suas palavras, suas ações e seu chamado. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor guarde o seu coração. Fique na unção, sirva com humildade e até o nosso próximo encontro.